falar sobre esse livro. E eu confesso para vocês que é um livro, tanto quanto, se você é um todo, dá a impressão que o pregador, que o autor, passa por alguns momentos de dúvida, de dificuldade, e busca encontrar uma resposta para a sua vida. Eclesiastes 1, primeiro capítulo, primeiro bloco. Quem lê na Bíblia, pega a cola no telão aqui, e vou pelo telão, depois eu venho aqui com a minha Bíblia, que é um pouco diferente da versão que está lá. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol, gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corra para lá, para uma volta a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de escrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente, não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Pensei comigo mesmo, eu me tornarei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Assim, eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas acredito que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Isso é o que diz o escritor no capítulo 1, esse livro é atribuído a Salomão, e ele se identifica mais à frente, no versículo 12, dessa forma. Eu, pregador, tenho sido, mas à frente ele fala, fui rei de Jerusalém. Então, o que foi rei de Jerusalém, filho de Davi, é exatamente Salomão. E ele escreveu essa carta mais ou menos em 950 a.C., um pouco mais, um pouco menos, não dá para precisar a data, não importa também, não faz muita diferença. E o livro retrata a busca por algo definitivo e verdadeiro na vida, algo que realmente tenha valor. Ele busca isso, ele já na sua velhice, fazendo uma contemplação da sua vida, de tudo aquilo que ele tinha conseguido fazer, tinha conseguido realizar. Em dado momento ele parou para refletir sobre a vida dele, e ele viu que muito do que ele tinha feito era inútil. Muito, por mais que ele se esforçasse para entender as coisas, para mudar as coisas, era inútil. Ele buscou fazer muitas coisas, e
com um sentido para a vida dele. Ele está buscando entender e avaliar e encontrar um sentido para a sua vida baseado nas suas experiências, em tudo que ele havia adquirido, em tudo que ele havia conquistado durante o tempo. Na maioria das versões, o versículo 2 diz vaidade, vaidade das vaidades, diz o pregador. Vaidade das vaidades, é tudo vaidade. Depois, lá no último capítulo, no capítulo 12, ele repete de novo no versículo 8, exatamente isso. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Porque ele, como rei que foi, algumas pessoas falam, que depois dele as coisas, tá? Mas quando Davi o escolheu para ser rei, e quando ele orou a Deus, ele pediu sabedoria, né? E muitos falam, né? Não, ele pediu sabedoria. Eu sou uma pessoa cética, digo para vocês, ele pediu o que para Deus? Ele pediu o que ele precisava. Riqueza ele tinha. Ele era filho do rei. Ele já tinha riqueza. Ele já tinha riqueza, ele já tinha muitas terras, ele estava herdando do pai. Mas ele precisava de sabedoria. Então ele pediu sabedoria a Deus. Ele fez uma oração sincera naquele momento. Ele pediu sabedoria a Deus. E aí às vezes as pessoas questionam: puxa vida, mas Deus conhece o ontem, hoje e o amanhã de cada um de nós. Como é que Deus deu sabedoria a esse homem, sabendo tudo o que ele ia fazer depois? E às vezes a gente pensa, né, e avalia e olha para as pessoas, às vezes dessa forma também, como os homens de hoje. Meus queridos falam: mas por que Deus deu isso, sendo que Deus sabia que ele ia fazer aquilo? Mas Deus nos conhece, e nós temos uma coisa que diz respeito muito à nossa liberdade para tomar decisões, para fazer as coisas. Salomão, naquele primeiro momento, ele fez a coisa corretíssima. Ele pediu a Deus sabedoria, ele construiu o templo com muita amor. Ele, num dado momento, ele fez uma oração e Deus respondeu de tal forma que as pessoas não conseguiam, os sacerdotes sequer conseguiram entrar nos santos santos para louvar a Deus, a presença de Deus tamanha que era ali. Mas ao longo da vida dele, ele foi se perdendo. Ao longo da vida de Salomão, a sabedoria que ele tinha era tanta, ele não soube usar de maneira adequada. Às vezes, eu digo sempre que não basta ter informação, porque informação dá conhecimento. Não basta ter conhecimento, porque conhecimento também é sabedoria. E sabedoria não é ter muito estudo, não é ser douto ou ser douto. Sabedoria é conseguir definir as coisas e saber colocar sempre diante de Deus antes de tomar qualquer tipo de decisão. Por mais que pareça insignificante a coisa, ou por mais que você tenha conhecimento sobre o assunto, consulte sempre a Deus antes de tomar uma decisão, para que você não incorra no mesmo erro que Salomão incorreu. Ele tinha muita sabedoria, ele tinha intimidade com Deus. Como nós vimos na segunda crônica, pastor Evans viu na terça-feira passada, Deus respondeu para ele de uma maneira tremenda a sua oração. E mais lá na frente, do mesmo capítulo, Deus já sinalizava que aquele povo ia esquecer tudo aquilo que Deus tinha feito. Tanto é que ele fala: se o povo que se chama pelo nome, porque se eu mandar, e Deus não mandaria nada daquilo sobre eles, se eles não se desviassem dos caminhos do Senhor. E Salomão, na sua velhice, ele busca entender tudo aquilo que ele fez durante a sua vida. E aí ele fala: de que me adiantou, de que adianta ser sábio, ser culto ou ser inculto, ser douto ou ser inculto, ser rico ou ser pobre, ter prosperidade ou não, tudo isso acaba, tudo isso é vaidade. Ele diz: a busca incessante do homem por isso. Nós vemos que nesse primeiro capítulo ele já vai
colocando, né? A vida é uma eterna mesmice, vai e volta, as coisas vão e vêm, acontece. O rio corre para o mar e sempre vai correr, o mar nunca se enche, porque é o ciclo da vida e da natureza. E às vezes nós queremos entender e explicar, e nos preocupamos fazendo isso, e buscando conhecimento onde não temos, e indo além daquilo que está disponível para nós, e esquecemos que é Deus quem faz as coisas, que é Ele quem determina o tempo e a ordem das coisas, e que tudo passa, assim como nós. Ele mesmo falou, as pessoas não se lembram daqueles que já foram, e nem se lembrarão dos que estão aqui daqui a alguns anos. Também falam, daqui a 100 anos, ninguém mais vai lembrar de nós. Temos passado. E a vida vai continuar. Então, de que adianta o homem fazer como ele fez em cada momento da vida? Ser arrogante, ser presunçoso, confiar no dinheiro, confiar na sabedoria que ele tem. De que adianta se algum dia vamos passar também e vamos cair no esquecimento? Isso ele falando, olhando para o homem, olhando para essa forma. Por isso que eu disse, quando lemos esse livro, nós às vezes falamos, poxa vida, mas ele está querendo exaltar as coisas que Deus faz, ou está querendo diminuir as coisas de Deus? Pelo contrário, ele está fazendo uma reflexão de que o homem, por si só, não consegue nada. Ele está buscando uma reflexão para entender o que acontece. Ele vai falando aqui nesse capítulo, ele fala que tudo é vaidade, que não adianta entrar, né? O tema central que a gente vai dizer é o capítulo 3 assim: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, que se afadiga debaixo do sol. E aí ele, se você for lendo todo o capítulo, você vai ver que ele nos aconselha a aproveitar e desfrutar do fruto do nosso trabalho, mas não deixar que o nosso trabalho nos faça escravo dele. Às vezes a pessoa se torna escravo do trabalho, e aí ele esquece de viver. Trabalha 12, 13, 14, 15 horas por dia, se desgasta, se acaba para ajudar tesouros, para ajudar fortunas. E ele fala no capítulo aqui, que não adianta, tudo que eu juntei, agora que estava feliz, outro vai desfrutar. E ele juntou muito, foi riquíssimo, mas ficou tudo, não levou nada no caixão, nada, ficou tudo aí. E ele mesmo, dá um momento, ele caiu isso, caiu na consciência dele, falou, que me adiantou juntar tudo? O homem ajunta, para que hoje outro desfrute. Vai ficar. É outro quem vai desfrutar do seu trabalho. Então, de que adianta todo o sacrifício debaixo do sol se a pessoa não usar em proveito próprio? O seu trabalho deve ser proporcionar para você alegria, prazer, para você sair com a sua família, para desfrutar momentos bons com os seus. Não para você se matar e ficar juntando embaixo do colchão. Porque se você ficar embaixo do colchão, vai ficar em outra pessoa para desfrutar. Salomão juntou muito. Muita coisa, inclusive livros ele juntou. E depois no fim da vida ele falou, vai ficar tudo aí e o outro vai gastar. E ficou. E dividiu o reino, deu para os dois reinos, gastaram bastante. Fazer muita festa. Então, para a gente refletir na vida, o trabalho é importante e essencial na vida do ser humano, mas nós não podemos ser escravos dele. Ele tem que servir para que a gente viva bem, para que a gente discute bem da nossa vida, para que se divirta, para que a gente coma, tenha vontade, para que a gente vá passear de vez em quando, e não para nos escravizar, porque senão esse tempo todo que nós dedicamos vai ficar aí. E não vai servir para nada. Vai servir, como ele mesmo disse, para o outro desfrutar depois. Você morre, fica aí. Às vezes as pessoas até brigam pelo spoiler. Esquece do morto, né? Na hora que ele está moribundo, já começa a brigar. Algumas famílias. Nem morreu e as pessoas já estão fazendo a partilha do que ele vai deixar.
Até a impressão, às vezes, que as pessoas estão torcendo para a pessoa ir e não para ser curada. Então, de que adianta todo o trabalho debaixo do sol que o homem faz? Não adianta nada. Que proveito tem todo esse trabalho que ele se pratica? Se você tiver, se o proveito não for você fazer bom convívio, para você com a sua família, para você viver bem, para você se divertir, para você ajudar as pessoas próximas a você, não está servindo de nada ao seu trabalho. É só um cansaço, um enfado. Então pense bem como você está aproveitando a sua vida e como você está encarando o seu trabalho. Não seja escravo dele. Não seja escravo dele. Porque Salomão fala de maneira muito clara: olha, me preocupei tanto em juntar tesouros e agora estou aqui, velhinho, com terra nova, e outro vai desfrutar o que eu juntei. Ele fala isso de maneira muito clara, né? Ele não encontrou felicidade na riqueza. Ele buscava ser feliz, e nesse momento que ele escreveu isso aqui, ele estava infeliz, angustiado. Ele tinha muita riqueza, muito, talvez tenha sido o homem mais rico que já existiu na sua época. Mas ele não encontrou felicidade naquela riqueza que ele tinha. Ele não encontrou felicidade nos prazeres da carne. Aqueles talabiscos era a prática dele. Mulheres, 1000 mulheres. Todo tipo de prazer. Mas ele não encontrou a felicidade disso também. Ele fez várias alianças, ia casando com outra, juntando com outra. Teve 1000 mulheres. Não encontrou prazer nisso também. Não encontrou a felicidade nisso. E ele estava angustiado quando ele escreveu isso aqui. Justamente por isso. Porque ele buscou a felicidade, o contentamento e a alegria em diversos lugares. Mas não encontrou. Às vezes nós nos sentimos achando que uma hora para outra cai um pix de 1 milhão na conta, nós vamos ser felizes. Mas Salomão, se for trazer para a hora de hoje, 1 milhão para ele não nada. 1 milhão para ele seria nada. Para nós seria um dinheiro, pelo menos para mim, que ia dar uma bela levantada na vida. Né? Mas para ele seria nada. E com todo esse dinheiro que ele tinha, ele não encontrou a felicidade que ele buscava na riqueza que ele tinha. Nem nos prazeres que a vida proporcionou para ele. Às vezes achamos que viver de uma forma absoluta vai trazer alegria, felicidade. Mas não vai. Ele estava refletindo isso no fim da vida dele. E toda a tônica desse livro trata disso. Ele buscando entender o sentido da vida, fazer uma reflexão para que ele encontrasse um caminho para a vida dele que ele não tinha encontrado até então, até a sua velhice. Ele achou que tinha encontrado em algumas coisas, mas não encontrou. No capítulo 3 diz de maneira muito clara que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Se há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, quem determina esse tempo? Deus. Não é possível. Não é possível determinar o tempo certo. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, mas quem determina não somos nós. Quem determina é Deus. E às vezes nós nos desesperamos porque queremos que as coisas aconteçam ao nosso tempo. Queremos que as coisas mudem e aconteçam do jeito, da nossa vontade e do nosso tempo. Mas o tempo e as coisas que determina é Deus. E nós às vezes vivemos angustiados por causa disso. Talvez Salomão também fez essa angústia. E no fim da vida ele percebeu que as coisas não iam acontecer, não aconteceram do jeito que ele queria, mas no tempo e na forma que Deus assim queria. Porque tem um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. E não adianta eu querer mudar isso, porque é Deus quem faz as coisas acontecerem. O capítulo 4,
ele diz assim, que nós enfrentaremos dificuldade na vida. Em dado momento ele fala que nós não devemos estar só nesses momentos. Não é bom que estejamos sós nesses momentos de dificuldades da vida e aflição. Está no capítulo 4. Ele chega até a dizer que o mudão de 3 novas é muito mais fácil. Quando um ou dois juntos, um tropeça e o outro o segura pela mão e levanta. Está lá no capítulo 4. Então é importante para os casados que você tenha a sua esposa, seu esposo, como esse companheiro que vai te dar a mão na dificuldade, na adversidade, para que você, se tropeçar, ele te ajuda a cair. Para quem é solteiro, tenha amigos verdadeiros, amigos que gostam de você, que se preocupam com você, e quando você estiver com ele, se você tropeçar, ele vai te pegar pela mão e vai te levantar. Não se isole. Por isso que eu falo sempre, eu estou aqui, não deixemos de congregar, porque é importante aqui termos pessoas que estão ao nosso lado, que vão nos estender a mão na dificuldade, que vai orar com você quando você precisar. Porque às vezes não temos força para orar, dependendo do nosso problema. Às vezes o problema, a pancada é tão forte que você não consegue orar. Às vezes a bombada é tão forte que você não consegue orar. Você até tenta, você senta, ajoelha e resume. Às vezes mais se lamenta do que ora. Deus nos entende, é verdade. Até a nossa oração de vez em quando, Deus entende. Por isso que o Espírito Santo intercede por nós nessas horas. Mas como é bom ter comigo para orar com você nesse momento. Como é bom termos pessoas com quem você pode contar e vai te estender a mão e vai orar junto com você no momento de dificuldade. Por isso que no capítulo 4 ele diz para nós não ficarmos sozinhos. No capítulo 5 ele segue dando conselhos, lembrando algumas coisas, alguns provérbios que ele coloca aqui e vai colocando para nós. Ele segue falando disso para desfrutarmos dos bens que Deus nos deu. Respeitar a autoridade, está no capítulo 7 e 8, que vai falando. Mas aí, onde eu queria chegar, é onde ele fecha no capítulo 12. Nos últimos versículos, capítulo 12, por favor. Glória a Deus. Não é pastor, não. Só força. Diz assim: além de ser sábio, o pregador também ensinou ao povo o conhecimento, meditando e estudando, e pondo em mãos muitos provérbios. Mais um versículo que confirma a autoria de Salomão. 10. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu com acerto discursos plenos de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados são as palavras corrigidas dos mestres, as quais foram dadas pelo único pastor. Glória a Além Deus. disso, filho meu, ser avisado de fazer muitos livros não havia, e o muito estranho falo da carne. Este é o fim do discurso. Tudo já foi ouvido. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é todo o dever do homem. 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Seja com tudo isso ele fala assim: guarda as palavras de Deus e os seus mandamentos. Aí você percebe que de repente, nessa reflexão que ele fez da vida, já no fim da vida, ele voltou a perceber que ele perdeu muito tempo da vida dele buscando riqueza, buscando
isso ia passar. Que toda a riqueza que ele conquistou ia ficar para outro gastar, como ele mesmo disse. A sua fama, a fama dele ficou até hoje. A sua glória ficou na memória, para ele não serve mais nada. Mas a palavra de Deus, que ele aprendeu, e que foi se ele quebrasse no dia que ele escreveu isso aqui, é o que vai fazer diferença na vida dele. De tudo o que se tem ouvido, a sua é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus está te trazendo a juízo por todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Tudo será trazido à memória. Como eu disse no começo, ele faz uma grande reflexão sobre a vida e busca algo definitivo, algo verdadeiro, algo que realmente tenha valor e que faça sentido na vida dele. E aí eu estava pensando que as indagações dele a de 950 a.C., mais ou menos, foram respondidas 1000 anos depois, quando Cristo veio. Quando Cristo veio ao mundo, ele veio trazer resposta a essas indagações que foram feitas aqui por Salomão. Ele estava sem saber qual o sentido da vida. E ele buscando, angustiado, buscando respostas. E Cristo, lá no momento, falou com as pessoas: por que mais ansiosos? Preocupados com a vez de comer, a vez de vestir. Isso vai de encontro àquilo que ele fala: de que vale todo o trabalho do homem, você está desesperado, pensando em ajudar, preocupado com amanhã, andando ansioso e desesperado. Primeiro que nós temos que saber se estaremos vivos amanhã. E depois nós devemos ficar ansiosos, porque Deus cuida daqueles que são seus. Deus cuida dos seus. Como ele fala: olha o filho de campo, olha os passarinhos, eu cuido de todos eles, eu vou cuidar de vocês. Cristo veio trazer respostas para essas indagações de Salomão, para a gente pudesse entender qual que é o sentido da vida. O sentido da vida é um só: servir a Deus, ter Cristo como nosso Salvador. Porque aí, essa vida que ele estava preocupado, que estava acabando, e que os bens dele iam ficar aí, para nós não importa, porque nosso objetivo é outro: morar com o Pai dos céus. Aí nós vamos ficar preocupados se os nossos 70, 80, 90, 100 anos aqui na terra, para poucos privilegiados, vai passar. Não vamos ficar preocupados se o que juntamos vai ficar aí ou vai deixar de ficar, porque Deus está num lugar muito melhor. Porque Deus tem para nós um lugar melhor. Deus tem para nós vida eterna. Deus tem para os seus um lugar preparado. Foi isso que Cristo veio nos ensinar. Ele veio nos ensinar tudo isso. Veio nos ensinar desapego material. Veio nos ensinar amar ao próximo. Veio nos ensinar que tem algo melhor para cada um de nós reservados. Basta crermos, confiarmos e nele esperar. E veio nos ensinar tudo isso, e veio nos mostrar que podemos fazer diferença nesse mundo, fazer diferente do que fez Salomão, e fazemos diferença nesse mundo quando cremos nele, confiarmos nos seus ensinos e buscarmos fazer o melhor. Glória a Deus. Para nós e para o nosso próximo. Nós devemos amar o nosso Deus e amar o nosso próximo como amamos nós mesmos. Então, se nós fizermos isso, não estaremos preocupados com bens materiais. Saberemos que Deus vai prover para nós o que precisamos no tempo certo, porque assim é o nosso Deus. Saberemos que a paz que nós buscamos, Ele vai trazer para nossas vidas, que essa angústia que tanto buscava, que tanto fazia com que Salomão ficasse preocupado e refletido, ela não vai fazer parte da vida daqueles que têm o Espírito Santo sobre a sua vida, porque Ele nos traz a paz. Aleluia. Ele nos traz a alegria que tanto buscamos, a alegria verdadeira que só encontramos em Deus. Por isso que o pastor Bia sempre fala: no meu Senhor é a nossa força. A alegria que vem do Senhor através da presença do Espírito Santo em nossas vidas é a nossa força e faz a diferença. Faz com que nós nunca fiquemos angustiados e desesperados com
Salomão, quando escreveu essa carta, refletindo sobre muitas coisas que haviam acontecido na vida dele, deixando de exemplo para nós, para que nós não incorrêssemos no mesmo erro, que ficávamos preocupados em ter riquezas, preocupados em fazer, juntar, porque isso não é para o céu e tampouco levaremos para a sepultura. Mas se juntarmos os tesouros dos céus, que é buscar fazer a vontade de Deus em nossas vidas, aprender os ensinos de Cristo, nós vamos juntar o tesouro dos céus e um dia estaremos com Ele. E isso sim vai ser a verdadeira alegria e felicidade do cristão. Amém? Deus possa nos abençoar rica e abundantemente.